Eu queria mostrar para vocês algumas coisas em relação às ferramentas. Primeiro, os três tópicos que nós vamos discutir hoje é entender um pouco sobre as ferramentas de gestão, conceitos importantes para utilizar essas ferramentas e dicas para balancear ferramentas e resultados. Não adianta eu pegar uma ferramenta super evoluída, super estratégica, super inovadora, se eu não tenho como implementar. Então é isso que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Eu queria que que a gente começasse mostrando quais são os pontos importantes de uma ferramenta de gestão. O que eu preciso me atentar? O que eu preciso me preocupar na hora de buscar uma ferramenta de gestão para poder fazer o meu negócio ou rodar ou atingir um objetivo que eu espero? Primeiro, a ferramenta de gestão não representa um fim, ela é um meio. Muita gente, você vê nos estudos que eu andei avaliando, você vê empresas que colocam processos que são inovadores, mas a empresa em si não tem uma cultura inovadora. Então, é como se fosse querer parecer algo e de fato não ser. Então, a ferramenta ela é um meio para você atingir um objetivo. Então, isso é muito claro e muitas pessoas acreditam que ao implantar uma mesa de ping-pong, uns puff coloridos, eu vou virar uma empresa tão cool, tão legal quanto o Google e assim por diante. Que nascer assim tem suas características, tem uma cultura voltada para isso. A minha cultura vai me direcionar para qual ferramenta é importante eu usar. Depois a gente vai falar necessidade e modismo, né? Vou pela moda ou vou pela minha necessidade? De fato, a utilização de ferramenta de gestão é pela sua necessidade. Ela tem que cumprir um objetivo. E é isso que a gente tem que se preocupar. Ao olhar para as ferramentas, que são inúmeras, não dá para elencar todas as ferramentas e a cada dia nasce uma nova, com uma nova concepção, com um ajuste, mas que traz considerações importantes para a gente poder colocar e viabilizar os negócios da nossa empresa. Depois, alinhamento de cultura com a empresa. Não adianta nada eu colocar uma ferramenta que não condiz com a minha cultura, que não está alinhada com a cultura da minha empresa. Isso faz com que a gente não atinja os objetivos e, muito pelo contrário, acabe gerando rupturas no processo, desmotivação de pessoas, porque uma coisa não conversa com a outra. E que seja conhecida pela organização. Um ponto importante é que as pessoas conheçam essa ferramenta. Não é uma única pessoa que tem uma ideia ilustre e vai e implementa e tenta forçar a utilização de uma ferramenta de gestão. Isso não funciona. As pessoas têm que entender o porquê e conhecer as ferramentas para poder utilizar da melhor maneira possível. Porque toda ferramenta que você usa, ou você começa a usar, ela te traz alguns problemas de ajuste. Quanto mais distantes for da cultura, mais fácil a desistência de utilização dela. Então, entender que a cultura é importante para a ferramenta e que as pessoas conheçam. Porque se elas não conhecerem, elas não vão comprar e, consequentemente, você não vai conseguir fazer o processo evoluir. E aí, por outro lado, a gente tem as vantagens. Então, algumas vantagens de usar uma ferramenta de gestão. Primeiro, eu posso fazer um acompanhamento operacional. Tem muito gestor, muito. Isso é experiência própria, já vivenciada, olhando para os novos gestores que estão sendo formados, a necessidade ou a dificuldade de relacionar com as pessoas. Quando você tem ferramentas que ajudam no acompanhamento das atividades, sejam elas visuais ou não, elas fazem com que você tenha uma gestão do seu processo sem ter que conectar ou sem ter que se desestruturar com as pessoas que você tem que se relacionar. Depois, alinhamento das informações. Quando existe uma ferramenta de gestão, eu consigo alinhar as informações. Ferramentas como o Trello, Google Drive, o Notion, tem um monte de ferramenta que elas conseguem fazer com que as pessoas fiquem alinhadas com o que está sendo discutido pela empresa. Principalmente nessa pandemia, onde a gente tem pessoas localizadas em lugares diferentes, como é que eles sabem, como é que eles acompanham as discussões, as informações, as inovações da sua empresa? Através de algumas ferramentas. O Notion é tipo uma Wikipédia
da empresa, tudo se registra lá, se categoriza, é um processo muito interessante. São ferramentas que te ajudam nesse processo. Se eu preciso alinhar as informações e eu não tenho condição de me conectar com as pessoas para fazer isso, principalmente quando a gente fala até de questões logísticas, né? Eu tenho pessoas que trabalham no outro lado do mundo, ou pessoas que são de outro estado, que eu não consigo me conectar 100% do tempo com todas elas. Como é que eu faço com que essas informações cheguem até eles? Então, essas ferramentas são fantásticas. São ferramentas colaborativas e cooperativas, né? Que você compartilha e as pessoas colaboram com as informações. Depois, engajamento da equipe. Como é que eu faço, como é que eu tenho ferramentas para trazer engajamento de equipe? O Slack, por exemplo, é uma ferramenta tipo um WhatsApp, só que ela é subdividida por processos. Então você consegue deixar os assuntos isolados em cada pasta, como se fosse uma pastinha de um folder de um computador. Mas você consegue deixar as informações rodando ali. Então você tem engajamento das pessoas contribuindo com aquele assunto. E aí ferramentas tipo o Squad, que é uma ferramenta onde você é uma ferramenta nova, utilizada pelas startups, quando você coloca pessoas com competências diferentes dentro de uma mesma célula para um objetivo comum. Então eu tenho um contador com uma pessoa de marketing, com um financeiro, todo mundo unido, trabalhando para um propósito, que é o que a gente começa a entender como a desestruturação de algumas hierarquias, onde você tem um propósito final e você usa das competências das pessoas para aumentar o capital intelectual para resolver aquele problema, e não cada um no seu silo individualizado, como a gente está acostumado a ver. E realizações de objetivos e metas. Existem ferramentas, eu gosto muito do OKR, né, do OKR, que é Objective and Key Results, que ele traça o objetivo como algo a ser atingido e usa os resultados chaves, né, os Key Results, para poder monitorar e acompanhar os resultados se eles estão alinhados com o objetivo que eu quero. Então é um processo mais a longo prazo, mas hoje que está tudo totalmente alinhado com as novas organizações onde eu preciso de alinhamento e autonomia, porque as pessoas vão ter um objetivo e como elas vão fazer, eu tenho alguns marcos para medir. O modo é delas. Eu não preciso me preocupar o como, eu preciso me preocupar com o resultado a ser atingido. Então, essas são algumas vantagens que a gente consegue utilizar usando ferramentas de gestão. Essas ferramentas nos ajudam como empresários e como líderes de equipe. E aí, passando um pouco para frente, só para vocês entenderem, essas ferramentas elas têm 3 características principais. Elas atuam em questões pontuais, em questões sistêmicas ou em questões estratégicas. Pontuais, eu preciso desenvolver um Kaizen para fazer um brainstorm para poder atingir um objetivo, ou um squad para poder atingir um objetivo. Ela é pontual. Sistêmica, eu tenho um processo contínuo de validação dessa operação. O Kanban, por exemplo, ele é um sistêmico, porque eu consigo visualmente entender as etapas de todos os processos, onde eles estão, quais são as dificuldades e acompanhar. Então, são ferramentas sistêmicas. E as estratégicas, que eu falei, o OKR é uma delas, que você planeja e você subdivide esse planejamento em metas, resultados esperados e metas, para você ir acompanhando para atender aquele objetivo. Então, esses 3 compõem os estilos ou os tipos de ferramentas que a gente pode usar como gestão. Aí cada um tem o seu propósito e o seu propósito vai te direcionar para uma ferramenta ou outra. Não vai funcionar se você fazer uma ferramenta de brainstorm e tentar obter processos sistêmicos. Tentar fazer com que essa ferramenta seja um processo sistêmico na organização. Você vai ter muito esforço para poder executar várias vezes. Então você tem adequação de ferramentas para a sua realidade, para a sua necessidade. E nos vemos quinta-feira que vem. Um abraço.